Seja muito bem-vinda, Donzela, a mais um episódio do nosso podcast, a comunidade daqui da comunidade das donzelas. E hoje nós estamos fazendo uma gravação especial. Estamos com convidadas aqui de donzelas que participam da nossa comunidade e também temos uma convidada especial que é a Gi, que vai trazer para a gente aqui um conteúdo, né, para falar com a gente sobre prazer, talento e autoestima, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional. Então, sejam todas muito bem-vindas. E, Cris, eu vou passar para você, então, apresentar aí a nossa convidada especial de hoje. Bom, gurias, bom dia. Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast. Primeiro, quero agradecer a participação de todas que estão aqui na sala e as que vão assistir depois. Reforçando sempre que esse projeto nasceu, né, da união e do desejo de duas mulheres, mas foi um convite muito especial que eu recebi da Simone, a qual aqui, digamos que é a CEO, a que teve, aqui gestou, aqui está gestando esse projeto. Vocês lembram que sempre quando eu falo sobre sonhos e projetos, a gente gesta, né? E às vezes a gente gesta primeiro internamente, que foi o caso da Simone, né, com uma patologia, e com a cura dessa patologia, ela quis transformar isso em comunicação, em voz, e por isso que a gente não faz nada sozinho. Hoje, em especial, toda gravação a gente traz um tema voltado para o prazer, e hoje, em especial, nós temos uma convidada que ela tem todo o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito. E eu digo que Deus coloca na vida da gente pessoas que nos acrescentam, né? Naquilo que a gente acredita. Eu sou uma defensora da lei da atração, e tudo que eu emano dentro de mim, né? Não basta só pensar e falar, a gente tem que emanar, o sentimento tem que transbordar, a gente vai atraindo mulheres especiais, né? Pessoas especiais, trabalhos especiais, oportunidades, lugares que vão validando aquilo que você acredita. E a nossa convidada de especial, na verdade, ela traduz tudo que eu venho vivendo nesses últimos 10 anos em Floripa. Ela é sinônimo de liberdade. Ela é. Ela é sinônimo de ousadia. Ela é sinônimo de muita responsabilidade e comprometimento com o corpo dela, né? No sentido de consciência, de saber quando é a hora de dar pausa, quando não é a hora de, né, de acelerar. Ela é uma mulher que exala, e muitas vezes, eu posso dizer, porque eu convivo com ela incomoda devido à autoestima dela, porque realmente ela tem uma consciência corporal e uma presença muito significativa por onde ela passa. E é óbvio que ela tem um poder que eu sempre digo que é muito importante quando a gente identifica algo consciente na sexualidade. Ela tem uma consciência corporal, meninas, e ela transforma isso em voz. Então, eu sempre gosto de lembrar que toda vez que a gente comunica com muita facilidade, é porque o nosso canal vaginal deu ok. Ou seja, no momento que a gente passa a engolir muito sapo, a ficar muito silenciosa, é porque a gente está fechando o nosso canal e a gente não está se permitindo algumas coisas prazerosas da vida. E não estou falando de relação sexual, tá? Então, Gi, vem para o palco. Hoje ele é todo teu. A gente quer escutar um pouquinho da tua história, não só pessoal, mas profissional. Como a gente pode equilibrar prazer, talento e autoestima. E eu acho que você é a pessoa mais indicada para abrir esse podcast com esse tema e poder compartilhar toda essa transformação que você passou e que você todos os dias faz outras mulheres passar quando sentam na tua cadeira lá, maravilhosa, para deixar os cabelos encantadores. Então, vem para o palco com a gente, te apresenta, é todo teu. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Bom dia, maravilhosas. Eu me chamo Giane, mas eu sou conhecida como Gi. Eu prefiro que me chame de Gi, para a gente já se tornar mais íntima, né? Eu agradeço muito pelo convite, Cris, Simone, pela confiança. E realmente, pela minha autoestima, eu concordo com tudo que a Cris falou. Eu estou prestes a fazer 54 anos, daqui a 2 semanas, né? Então, já vou falar que eu tenho 54 anos. Fui casada durante 20 anos, tenho um filho de 19 e namorei durante 15 anos. Então, praticamente 35 anos da minha vida, eu estava em 2 relacionamentos. Hoje, eu estou sozinha, comigo mesma, me amando, apaixonada por mim e vivendo a vida
de tudo que vem para mim, eu aproveito cada momento, tanto na minha vida amorosa comigo mesma, porque eu estou me amando no momento, o meu amor da minha vida sou eu, o meu trabalho, as pessoas, enfim, a vida toda. Eu conecto em momentos, eu aproveito cada momento da minha vida. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o dia a dia. Aqui, agora, nesse momento, eu estou focada nisso aqui. E eu acho que quando a gente foca em alguma coisa, sempre vai dar certo, né? Então, e esse tema de hoje eu achei muito interessante, talento, prazer e autoestima, que são 3 coisas que realmente são conectadas, né? Todas nós, acredito eu, e é verdade, basta cada um olhar para dentro de si, a gente tem um talento. A gente tem um talento. Eu vou falar abertamente que eu tenho muito talento, não só na minha vida profissional, mas como amiga, em coisas que eu descobri no dia a dia, na vida. Eu sou bem talentosa com tudo que eu faço, graças a Deus. Me dedico demais ao meu trabalho, sou cabeleireira há 36 anos, né? Estou prestes a aposentar, entre aspas, no papel, mas não vou me aposentar, óbvio que realmente na minha cadeira eu gosto de, além de eu mexer com cabelos, né? Eu estou na fase de que meu caso não é o cabelo em si, é sim elevar a autoestima das mulheres, todas as mulheres, porque hoje eu só trabalho realmente com mulheres, não trabalho mais com o público masculino, eu me dedico totalmente às mulheres. Sempre tem aquela cliente que vai, senta na minha cadeira, cara, ela não tá nem afim de cortar o cabelo, ela só tá afim de bater um papo, né? E, tipo, as coisas são tão naturais, e ultimamente eu tô mais dedicada a isso, não o fato de dinheiro. O dinheiro é uma consequência do trabalho, mas eu tô conectada a elevar a autoestima das mulheres, a dar prazer para elas, e isso me faz muito bem. O prazer em si, como tem muitas que podem pensar, que prazer é tipo a cama, ter um parceiro e cama. Não, gente. Prazer é tudo que te faz bem. Tudo. Uma coisinha pequena que tu te fez bem com aquilo é um prazer, né? Não é só ligado à cama. Então, se tu tem prazer, tu tem talento e automaticamente, se tu tem talento, se tu acredita nisso, tu confia no teu talento, o que que gera dentro de ti? Autoestima. E daí tu já está florescendo a autoestima. E tem muitas pessoas que falam, eu gostaria de ter a tua autoestima. Cara, olhem para dentro de si. Olha para ti e tu vai ver que tu tem essa autoestima. Às vezes você tem vergonha de falar, de achar que... Eu já passei por isso. Essa minha fase já passou. De que eu lembro muito bem que eu era bem jovem, lá pelos meus 20 anos, e teve uma cliente que falou para mim assim, ai, tu te achas demais. E, tipo, eu pensei, na hora eu brequei, porque eu era novinha, 20 anos, eu lembro bem dessa idade, 20, 21, por aí. Daí eu pensei assim, ai, será mesmo que eu tô... Parecia que eu estava incomodando. Depois eu pensei, mas eu me acho bonita. Eu me acho inteligente, eu gosto do jeito que eu sou. Então, de lá para frente, eu lembro até hoje, para a gente ver que as coisas marcam na vida da gente, né? E eu lembro até hoje que essa cliente falou para mim, tu te acha demais. Eu falei assim, hoje eu descobri que isso é autoestima. E eu tenho para dar e vender, né? Eu sempre falo, sempre que tem uma cliente, eu falo de cliente que eu lido muito com cliente, na verdade, com amigas também, que vem tipo, ai, meio baixo astral. Cara, primeiro, bom dia ou boa tarde. Olha lá para fora e vê que dia lindo, mesmo que esteja nublado. O dia que faz brilhar somos nós. E eu acho que a gente não tem que deixar isso, sabe? Ai, se eu não tô legal e ficar. Claro que às vezes a gente temos a nossa autoestima, a gente também tem que se permitir quando a gente não está legal. Isso é natural. Semana passada, inclusive, um exemplo que eu posso dar claramente, e a Cris pode concordar, a gente tinha combinado um café e eu liguei para ela e falei assim, amiga, hoje eu não sou uma boa companhia. Porque realmente, na segunda-feira passada, diferente de hoje, eu não estava legal. O que que era? Também não sei. Mas eu me permiti ficar jogada na minha rede o dia inteiro e não fazer nada. Simplesmente fiquei no celular jogando,
meu passatempo. Enfim, hoje é uma outra segunda-feira, já estou ótima, maravilhosa. Acordei, me tomei meu cafezinho rápido, rápido no bom sentido, porque eu tinha esse compromisso. E eu sou uma pessoa que como eu já falei para a Cris, eu não gosto muito de compromisso marcado. Eu deixo acontecer. Ah, é para acordar, vou acordar e deixa acontecer. Claro que tem os compromissos que são marcados, mas hoje, com 54 anos, eu me permito primeiro acordar. Claro, eu tenho que trabalhar todos os dias, óbvio, lógico. Mas, tipo assim, ai, vou marcar. Ou eu resolvo na última hora, ou os compromissos são de imediato. Assim, ai, foi agora. Vamos sair, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Enfim, isso faz parte da idade também, né, gente? Climatério, menopausa, isso faz com que a gente pare em várias situações, em várias coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês também, se tu tem um talento, se tu não descobriu ainda, tenta fazer algo, né? Que tu gosta de fazer. Cara, várias coisas a gente gosta de fazer. Ou focado na tua profissão, ou eu gosto muito de decoração também, muito. Eu resolvi reformar minha casa na pandemia porque eu estava querendo mudar e resolvi assim, cara, se eu vou fazer uma reforma, eu preciso aprender algumas coisas. Eu poderia ir atrás de uma arquiteta, enfim. Não, mas eu quero fazer, eu. O que eu fiz? Tem vários cursos que a gente pode fazer sem pagar. A internet está aí para várias aulas, várias. Isso aqui que a gente está fazendo, gente, que coisa mais maravilhosa. A gente poder lidar com mulheres, conversar com mulheres, dar uma dica aqui, uma dica ali. Gente, eu acho isso bárbaro. Eu poder sentar e falar assim, gente, eu adoro decoração. Eu quero ir na tua casa para decorar a tua casa. Assim, mas de tudo que eu estou falando, eu não estou falando ligado ao dinheiro. Para mim, o dinheiro vem de outras formas. Mas, tipo, se eu quero reformar minha casa, eu fiz um curso na internet, na pandemia. Eu ganhei certificado. Eu ganhei certificado no papel, veio impresso para mim. Eu achei bárbaro. Fiz curso de design de interiores. E eu pensei, cara, e se eu não tivesse feito esse curso, eu não teria talento nenhum. E se eu não ia aprender nada, porque a gente também tem que buscar as coisas. E o que ia acontecer? A minha casa seria completamente diferente do que é hoje. E hoje, do jeito que eu reformei, é o meu lar. As pessoas chegam e falam, Gira, a tua casa é a tua cara. Porque é o meu coração que está aqui. Foi a minha vontade, o prazer que eu tive de fazer. Ontem mesmo, à noite, eu estava limpando a fechadura da minha porta, que eu pintei a porta do meu quarto, e eu manchei a fechadura. Cara, eu disse, não, eu sou obrigada a limpar essa fechadura. E, tipo, limpei. Hoje eu acordei e disse, nossa, a fechadura está brilhando. Gente, isso dá prazer. É um tipo de prazer. Porque, como eu estava falando antes, o prazer não é cama, homem, casal, mulher, mulher. Não é isso que eu estou fazendo. Isso também é um outro. O prazer da cama é uma consequência, né, Gi? Acho que Exatamente. a Simone quer te perguntar alguma coisa, mas eu só quero complementar o que você está falando aqui. Talvez, meninas, para muitas de nós, para a Gi, ela tem uma facilidade de identificar prazer em vários momentos da vida. Sim. E aí, é isso que a gente vem tentando treinar o cérebro e o corpo de vocês nesses 21 dias. Mas a gente está falando aqui de quase 54 anos, né, de vivência. E não só de felicidade, né, Gi? A gente teve ali, depois ela vai Nossa. rapidamente para você sobre patologia, sobre traição, sobre perda. Tudo isso faz o pacote da mulher, não tem jeito. Só que quando a gente começa a ter maturidade, não tem a ver com a idade, posso dizer isso para vocês, não tem a ver com a idade, a maturidade de escolhas e de sempre identificar aonde a gente pode melhorar. E quando a gente fala de talentos, a gente pode aperfeiçoar, porque muitas mulheres, e aí depois a Simone até já vai falar aqui me ajudar, não identificam os seus talentos. E não identificam os seus talentos porque não se permite errar. Já começa por aí. Porque tem uma cobrança muito grande, né, da mãe, ou da avó, ou de alguma mulher referência, e ela não se permite errar, né? E aí ela não vive os seus talentos. E eu acho que assim quer te perguntar alguma coisa. Simone, quer perguntar alguma coisa para a Gi, que tu tinha levantado a mão?
Sim, eu quero só fazer um comentário, porque eu fiz ouvindo a Gi, eu fiz um raciocínio aqui, né? Porque a gente trouxe 3 palavras que eu acho que elas formam uma linha do tempo e uma vai sendo consequência da outra, né? Então, assim, quando eu era jovem, eu tinha muito problema de autoestima, né? Eu vivi muitos anos da minha vida, assim, porque eu acho que as pessoas nos colocam numa caixinha, né? Então, assim, quando eu era adolescente, eu era muito magrinha, então a minha família falava, que essa roupa não fica bem em você, que isso, que aquilo. Então, eu me sentia assim, o patinho feio, entre todas as minhas amigas, né? E eu fui crescendo e convivendo com aquilo. Então, quando a gente tem autoestima baixa, eu acho que a gente tem pouca coragem para desenvolver justamente aquilo que a gente tem de potencial, assim, né? Então, a gente está trazendo aqui a palavra talento, que eu acho que ela comporta várias coisas dentro dela, né? Mas é no sentido de que a gente vai, como a Andressa colocou aqui, né? O talento, ele fica adormecido, porque falta coragem um pouco, né? Quando a gente tem a estima muito baixa, eu acho que falta coragem para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente tem mesmo dentro da gente e que a gente gostaria. E aí, a consequência disso, né? Então, eu tô a autoestima baixa, eu não desenvolvo o meu talento e, consequentemente, o prazer pela vida, ele também não fica completo, né? E eu acredito que eu passei a vida inteira falando que eu não tinha talento nenhum, que eu não tinha descoberto o meu talento ainda. Porque na minha cabeça, eu achava que talento era uma coisa assim, que eu tinha que conseguir fazer alguma coisa, que eu tinha que conseguir mostrar alguma coisa. E eu descobri qual é o meu talento. Mas foi recentemente. E daí tem a ver também com essa transição que a gente faz. E daí, Gi, eu queria te perguntar assim, se teve algum momento assim que isso mudou, porque para mim teve um momento bem nessa transição para os 40 e poucos anos que eu comecei a ter coragem, que eu não tinha antes, coragem de me expor, coragem de falar certas coisas, coragem de me relacionar com certas pessoas e de sair de outras relações. Mas a gente falou aqui sobre maturidade e para mim isso tudo começou a acontecer depois dos 40. Porque até então eu vivia assim meio que uma vida muito das outras pessoas à minha volta, assim, sabe? Aquilo que as pessoas achavam que era legal, eu meio que me acomodava naquilo, eu não queria decepcionar, eu não queria que as pessoas pensassem alguma coisa negativa de mim ou me julgassem. Então eu fui meio que vivendo assim, né, nesse flow, mas uma vida que não era necessariamente a que eu queria e me sentia completa, digamos assim, né? Então, esse projeto aqui das donzelas, inclusive, ele tem muito a ver com isso, né? Que é a gente poder se expressar de fato como a gente é, como a gente deveria ser, né? Como a gente gostaria de ser. E daí, Gi, eu queria te perguntar se teve, assim, se para ti, essa época da vida, né? Que é uma transição importante para as mulheres, né? Ali a virada de chave para os 40 e poucos anos, se fez teve um impacto muito grande para você, se fez alguma diferença. Eu entendi que você já tinha essa coragem lá de mais cedo, mais lá atrás, né? Mas teve algum momento assim específico que fez com que você se fortalecesse nesse processo? Simone, eu passei por vários processos e, tipo, eu pensei exatamente isso que tu tá falando agora, passou um filme na minha cabeça também. Eu tive várias rejeições, fui rejeitada várias vezes, até mesmo por amigas, né, pela sociedade, no caso de que eu sei que desde que eu lembro, eu sempre tive uma autoestima muito elevada. E bem antes, eu tinha o medo, como tu falou, do não, né, das pessoas me zoarem. Então, eu tenho alguns tópicos da minha vida que eu gravei sobre isso, até mesmo veio um pouco à tona isso, porque eu fiz o meu mapa antroposófico, né? De tu estar na tua idade, só para ser bem rapidinho para poder entender. Eu estou com 54 anos e eu consegui ir até os meus 7 anos, de trás, do momento atual para trás e relembrar de coisas assim que a gente foi acontecendo. E na minha vida, assim, veio muitas coisas assim, nossa, porque a gente consegue lembrar quanta coisa que eu passei que eu não sabia dizer não. Tudo começou a melhorar quando eu comecei a falar não para as pessoas.
eu sei que é muito difícil hoje, tem muitas pessoas que não conseguem falar a palavra não, e um não que tu fala, um sim que tu diz para os outros e tu fala não para ti, tu tá te prejudicando, porque a primeira pessoa da fila sempre somos nós. Nós somos a primeira pessoa da fila. Ah, não, tu é egoísta porque tem o teu filho. Não. E primeiro eu, depois o meu filho. Nossa, mas tu fala isso assim com tanta convicção, mas eu preciso estar bem primeiro para me depois estar com ele. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E cada um tem que ter o seu. Nessa transição, eu lembro que as minhas amigas que trabalhavam comigo há anos atrás falavam que eu não sabia dançar, sabe? Porque a gente tinha 2 horas de almoço e a gente ficava no salão e a gente não saía, diferente de hoje, né? Então a gente ficava 2 horas dentro do salão sem atender ninguém e colocava música. Eu lembro que colocava uma rádio e era vários tipos de música. E um tipo de música assim que eu não sabia dançar, em dupla. Sabe? E eu meio que brincando ali com a minha autoestima, né? Achando que eu estava arrasando. Daí a minha amiga falava, vai, tu fica toda dura. Aquilo começou a me travar de que quando chegava aquele sábado, que a hora de almoço, eu não queria nem ficar ali. Por quê? Porque eu estava travada, ainda era jovem, eu não conseguia falar. Até que um dia eu falei assim, olha, eu não sei dançar, mas eu sei fazer uma unha muito bem. Então isso já me basta. E eu, a partir de hoje, eu não quero mais dançar com vocês. Daí cortei, daí elas sentiram assim, ela não gostou. Eu não gostei mesmo. Porque hoje, de lá para cá, eu sei falar alguma coisa que me machuca, que tipo, que meio que fico zoando, né? Como tu falou, que as pessoas se achavam feia. Amor, não é as pessoas, somos nós. Se a pessoa, por exemplo, são fases e fases, né? A gente tem fases e fases, e tipo, dos meus 45, principalmente para 54, eu já passei por muita coisa em momentos de estar no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, né, tal. O que importa é você, entendeu? Eu já recebi muito, tipo, ai, ela se acha. Cara, ei, foda-se, desculpa a palavra, aqui eu acho que está todo mundo com de maior aqui. Foda-se, liga o botão de foda-se, e eu sou assim, e deu. Não estou afim. O que acontece hoje, né? Tipo, as pessoas te zoavam, vai, te chamam muito magrinha, não sei o quê. Cara, cada um é cada um. Entendeu? Eu não me importo se a outra é magra, se é gorda. Ai, tipo, eu trabalho num salão de beleza, daí aquela onda de academia. Tá, eu sei. Opa, tô me ouvindo? É porque tocou meu telefone aqui. Daí tem aquela onda de academia, disso, de aqui. Óbvio, vamos para a academia. Eu também faço academia. Só que hoje, na minha idade, eu faço academia para a minha saúde. Não é para me ficar esbelta. Eu não sou manequim. É para minha saúde, meu bem-estar. Então, as pessoas zoavam que eu era gordinha. Ai, olha só o tamanho, olha a barriga dela. Ei, escuta, é minha barriga. Ela é minha, entendeu? Eu não estou mais dando importância para o que os outros falam, ou o que os outros vão pensar, ou o que os outros vão falar. Eu estou falando que eu estou fazendo o que é meu, o que é importante para mim. E eu faço acontecer. Eu não dou importância para os outros, entendeu? Então, assim, ó, é que quando a gente. E tem muitas pessoas que ainda não têm a autoestima aguçada, daí recebe uma ofensa, porque tu acaba ficando ofendida, tu acaba ficando mal, e o que acontece? Tu te retrai, fica mais retraída ainda. E isso eu acho que é muito ruim, porque a gente ainda, nesse caso, não teve a maturidade que deveria ter para enfrentar. Escuta, é você que paga a minha conta? Quem é que paga as minhas contas? Quem é que faz as coisas para mim? Então, eu acho que é esse, só um pouquinho. Aproveitar que a Gi está atendendo ali, guria, só para reforçar uma coisa muito importante, que às vezes a gente repete uma palavra que se diz estima, autoestima, significa estima o bem-querer por si próprio. Né? Porque às vezes a palavra autoestima ela é muito bem vendida pela mídia ou não, né? E a gente às vezes confunde. E a autoestima, e a Gi trouxe muito bem, ela não é comprada lá na prateleira da farmácia. Você não consegue comprar no touchscreen ali do seu aplicativo de compras. Você desenvolve uma estima por si só.
Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, por quê? Porque a mulher, ela tem uma educação, né, de muitos anos e séculos atrás, que vai passando de geração para geração, de geração para geração, onde a gente vai se comparando, né? Ou a gente se compara com a mãe, ou a gente se compara com a irmã, depois a gente passa a se comparar com a colega ou com a amiga da escola, depois a colega de trabalho, e a Gi pode falar isso com muita propriedade, porque ela vive num ambiente feminino, e é um ambiente que eu sempre digo, o ambiente de beleza, uma estética, ou, né, seja um salão de beleza, o que for, ele lida com dois polos muito perigosos, né? O do dinheiro, onde alguém Exatamente. paga para, e da baixa autoestima de quem está indo buscar, que paga, e de quem trabalha lá. Porque não podemos esquecer que quem trabalha lá também tem essa questão consigo mesmo. Então, o polo energético, e eu gosto muito de trazer essa parte dos ambientes, que você, inclusive, trabalha, porque a Gi, ela transforma o próprio ambiente dela, ela não vai mudar as pessoas, ela não muda. E eu frequento lá, né, Gi, 2018, eu quando entrei a primeira vez no salão. Ela não muda o comportamento das pessoas, mas ela consegue se blindar. Olha, o dia que vocês tiverem... A Simone vai comigo lá, vou levar a Simone para conhecer o salão onde a gente trabalha aqui no Campeche. Ela consegue se blindar de uma forma tão linda e tão mágica que ela não precisa falar alto. Agir, ela comunica com a própria fisionomia dela, ela comunica com o abraço, com o chazinho que ela recepciona quando a cliente chega lá na recepção, e olha que o salão é um salão que tem gerente, tem recepcionista, tem tudo. Mas ela sai, ela vai lá, ela elogia a cliente dela que está chegando, ela oferece um chá, ela está cheirosa. Então, ela comunica, gurias, praticamente com todos os sentidos sensoriais. E aí, o que isso significa? Ela está alimentando sensorialmente o corpo dela e se blindando do ambiente que tem isso aqui, né? Baixa autoestima, o poder do dinheiro, eu compro, porque lá as pessoas compram os serviços, né? Como em qualquer lugar. Então, elas querem, ao sentar na mesa, na cadeira da Gi, eu quero um cabelo bonito? Não, né, Gi? Eu quero a minha autoestima de volta. Exatamente. Eu quero aquele amor perdido, eu quero acabar com a minha traição. E a gente tem psicólogas aqui, não é, Dani Silva? A mulherada acha que salão de beleza é terapia, e aí não quer pagar a psicóloga, mas não é. E aí a gente que trabalha com mulheres, e aí eu me coloco aqui também, Simone, né, que a gente trabalha no ambiente feminino, para a gente poder evoluir com essas mulheres, tanto como cliente, parceiras e amigas, a gente precisa evoluir com quem primeiro, gurias? Com a gente Nós mesma. mesmas. E Exato. aí a conversa é aqui, ó, eu comigo mesma na frente do espelho. Inclusive, a tarefa que a gente vai ter hoje lá no 33º dia, se eu não me engano, 30º, eu perdi nos dias aqui, mas enfim, a gente está na terceira semana. É uma tarefa que a Gi falou aqui e faz muito bem, e que eu também aprendi, tá? Talvez até por conviver com ela e com outras mulheres na mesma pegada. Às vezes a gente não consegue escolher o ambiente que a gente frequenta, ou que a gente trabalha, mas a gente consegue escolher as pessoas com quem a gente convive. Porque trabalhar é uma coisa, conviver, conectar é outra. E a gente dizer não, não, basta, até aqui você vai, te agradeço. Quando dizem, né, Gi, ai, tu tá te achando, eu respondo, primeiro eu não tô me achando porque eu não me perdi. Eu não me acho, eu sou. Eu sou uma pessoa que cuida do próprio corpo, eu sou uma pessoa que tem um desenvolvimento da autoestima. A autoestima ela tem que ser desenvolvida o tempo inteiro. Não é assim, hoje, na segunda eu tomo uma pílula da autoestima, só tomo depois na segunda. Não existe isso. Vai indo, é gradativo. A autoestima ela é gradativa e ela é todo dia. Você pode ter um pico de autoestima logo de manhã, ao meio-dia vem alguém ou algo, alguma mensagem, algum acontecimento inesperado, enfim, até uma dor. E ela te acaba com a tua autoestima. Então, o que a Gi aqui traz de uma forma muito peculiar, e que eu quero que agora ela traga para vocês uma visão profissional, como que ela transforma tudo isso que ela viveu, porque aqui que está o pulo do gato, gurias. Aqui que eu posso dizer com propriedade também, foi aqui que eu, Crisago, e que talvez foi aqui que eu encantei a Simone. Eu, Crisago, trabalhei em mim, pessoa, e eu consigo transformar no meu trabalho ao ponto das pessoas quererem trabalhar comigo. As pessoas quererem comprar o meu trabalho, ou querer comprar
que é a mesma coisa que a Gi faz. A Gi, ela transformou no corpo dela, na forma que ela se comunica, na forma que é o cheiro dela, na forma que ela... no talento das mãos, né, Gi? Por que Sim. ela hoje ela é... Eu passei o Instagram dela para vocês darem uma espionadinha lá, básica. A Gi, ela ganha muitos prêmios no nicho dela. Pode me seguir, hein? Devem, porque vocês vão amar o Todas me Bom Dia da Gi Salva Vidas. Ela ganha muitos prêmios onde ela está. Então, ponto, ela quebra um ciclo, inclusive familiar. Ela se destaca perante a família, que é o primeiro ambiente que a gente vive, que às vezes esse ambiente nem sempre é tão saudável, né, gurias? Vamos combinar. Porque às vezes as nossas mulheres nos destrói, né? Mas a gente sobressai com o nosso talento. A Gi se sobressai num ambiente onde muitas profissionais começam de um jeito e ficam daquele jeito uma vida inteira. A Gi não, ela entrou num formato e escalou. Hoje tem fila de espera de cliente querendo pagar a hora dela, e a hora dela é bem onerada, né, Gi? Que a gente gosta. É valor, e aí, valores. É aqui que a gente quer falar dessa brincadeira séria. Aqui a gente não veio trazer, e não é o nosso intuito aqui, simplesmente dicas de performance, de como arrasar lá na cama, já que estamos falando de prazer, não é sobre isso. De como se transformar uma vida e ambientes nem tão saudáveis, você sobressair com a sua autoestima, transformar e transbordar seu talento e ainda viver com muito prazer. E aí, Gi, eu quero que tu traga esse ponto aqui. Como que Giane se torna uma profissional referente no mercado, né? Não só em termos de honorários, de alto ticket, mas como você se torna uma referência no seu mercado como um todo. Porque é aqui que eu acho que é legal a mulher entender. Tá, vou lá assistir sobre autoestima, passo um batom e nada acontece. Não, a gente está falando de vida adulta aqui, né? A gente precisa desenvolver carreira, a gente precisa sentar para fechar negócios, a gente precisa ser convidadas para dar depoimentos como a Gi está fazendo. Gi, como que tu transformou toda essa autoestima que você tem desde de criança e que você teve altos e baixos aí, inclusive, como a gente já tem essa liberdade, a Gi passou por vários tombos na vida pessoal, inclusive uma traição, né? E como que você usa isso para desenvolver o teu talento, que é as mãos, né? Você é terapeuta capilar e você é referência na questão de transformação capilar ou de visual. E aí, monetariamente falando, você também te traz uma condição de vida muito favorável, certo? Sim, aproveitando o que a Cris falou, quando eu me separei, né, do pai do meu filho, de um casamento de 20 anos, que eu fui traída, e meu filho tinha 3 anos, eu pensei, agora somente eu sou eu sozinha para tudo, né? Trabalho, casa, filho pequeno, enfim. O que vai acontecer agora? Eu me lembro muito bem que eu tive esse pensamento há 16 anos, faz 16 anos que eu estou separada, 16, 17, não me lembro, já passou tanto tempo, que eu pensei, como é que eu vou dar conta? E agora, pensando nisso, eu comecei, meu trabalho, eu tinha um talento que eu comecei como manicure, que eu acho linda essa profissão, eu admiro as manicures, eu tenho o maior carinho por elas, por essa profissão. Só que eu pensei, eu preciso ganhar mais, justamente para me poder criar um filho sozinha, dar conta da casa que eu tenho, que eu levei 20 anos para fazer a casa na época que eu tenho. E como que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar de trabalho. E eu fui com a coragem, somente com a coragem, desisti do trabalho de ser manicure e já era cabeleireira também, claro, né? Fazia tudo. Que na minha época de cabeleireira, 36 anos, tu é aquela cabeleireira que tu faz manicure, depilação, sobrancelha, maquiagem, etc. E eu fazia tudo. Só que quando eu me separei, eu resolvi, eu não quero mais fazer manicure, quero que sobre tempo para mim, para cabelo, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas esse ganhar mais dinheiro, para mim, foi acontecendo, porque desde sempre, mesmo eu sendo manicure, eu já tinha o talento para o cabelo. Eu já gostava. Eu fui metida também, eu via como que com a cabeleireira
cortava o cabelo enquanto eu fazia a unha, eu era curiosa, chegava em casa, colocava a minha mãe na mesma posição que a cabeleireira colocava a cliente, e comecei a cortar o cabelo da minha mãe. Hoje eu sou especialista em cabelo curto e cacheada pelo meu e curto pelos cabelos que eu cortei da minha mãe, da minha tia, que eu queria cortar o cabelo de todo mundo. Enfim. Só que hoje, para os dias atuais, isso foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Eu graças a Deus, consegui dar um bom estudo para o meu filho, uma boa educação para o meu filho. Inclusive, agora, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu recebi uma homenagem dele maravilhosa, linda, linda, dele. Ele escreveu a mulher que eu sou. Então, tipo, eu fiquei muito feliz com o que aconteceu, né? Com a carta que ele escreveu para mim. E aí, só que assim, ó, com o trabalho, com o talento que eu tinha no início, eu acho que parando para falar agora para vocês, eu acho que eu nunca fui nem muito pelo dinheiro, eu acho que é pelo dom, pelo talento realmente de querer elevar a autoestima das mulheres. Porque hoje eu consigo, a cliente senta na minha bancada, tipo, ela vem para querer, enfim, ela vem para uma coisa e ela sai para outra coisa. Eu já atendi milhares de clientes, eu já botei clientes na minha bancada que eu não fiz nada, que eu simplesmente conversei. E a cliente saiu dali, obviamente, ela foi procurar um psicólogo, um terapeuta, achando que eu também era terapeuta. É claro que a gente tem um pouco de terapeuta, de psicólogo, de psiquiatra, de tudo. Ali na minha bancada passa tudo. E aí, muitos clientes, quando chegam na minha bancada, ou até mesmo amigas, que falam. Amigas nem tanto, porque eu consegui separar bastante o meu trabalho da amizade. Fora do salão, eu não falo sobre cabelo. É lá, quer conversar comigo, é no meu trabalho. E assim, tem muitas pessoas que realmente estão angustiadas, a humanidade, né, vamos dizer, está doente. E quantos clientes que já sentaram na minha bancada e, tipo, não fizeram o que queriam e saíram de outra maneira? Porque várias vezes eu já cheguei e já falei assim, ó, escuta, amor, você não está precisando de cabeleireiro, de arrumar o teu cabelo tá lindo. Tu precisa cuidar do teu coração, do teu eu, do lado de dentro. E da cliente simplesmente me abraçar. Você foi um anjo na minha vida, sabe? Então, eu acho isso tão gostoso. Eu tenho realmente passado muito por isso. E o meu pensamento hoje, realmente, assim, eu estou fazendo uma transição da minha profissão na própria profissão, eu continuo embelezando, eu continuo fazendo o meu melhor, dando o meu melhor, mas o meu intuito é deixar as mulheres melhores internamente, abrir caminho para elas entenderem, para elas buscarem autoestima. Nossa, eu tenho clientes que têm muito dinheiro, cara, eles são infelizes. Olha que triste isso. E eu fico pensando, meu Deus, tem e não sabe o que fazer. Eu, né, como a Cris falou, eu tenho graças a Deus, uma vida favorável, né, no que eu busquei, mas dentro do meu controle, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Agora me considero mais feliz ainda, porque eu consegui sair de um relacionamento que estava tirando a minha paz. Porque tem muitas pessoas também que estão em relacionamento que mexe com a autoestima, não consegue sair daquilo, acha que se sair desse relacionamento não sabe o que vai acontecer, ficar sozinha, não ter mais homem. Cara, e realmente não tem mais homem por aí. Mas não importa. O que importa é nós mesmas. A gente ser eu e eu e eu. E tá tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? Então, eu acho que em relação autoestima, prazer, cara, faça alguma coisa que te. Às vezes a pessoa também não sabe nem o que é prazer. Isso, e aqui é um ponto importante, Gi, vamos aproveitar e nós ir trazendo já para o nosso encerramento, em função do nosso tempo aqui, da tua agenda. É importante a gente sempre cuidar essa palavra, porque as pessoas normalmente, a gente atrai, e eu posso falar isso porque há 10 anos trabalhando com sexualidade, toda vez que a gente fala em prazer, a gente atrai a curiosidade, né? Opa! Primeiro, pela falta, né? Alguém se atrai quando eu falo, toda vez que eu posso colocar, olha, gente, se eu estiver recolhendo o lixo de casa e eu tirar uma foto e escrever prazer,
vai gerar curiosidade. Primeiro, Sim. por quem está sentindo a falta dele, ou para quem já entendeu que ele está fora da cama, só da cama, né? E aqui a Gi, trazendo para esse lado aqui, Gi, dessa questão de com você mesmo, porque o que ela traz aqui, gurias, tanto no pilar profissional quanto pessoal, e isso é muito importante, a gente entender que talento todas nós temos, o que a gente não faz é vivenciá-los, a gente Isso. adormece os nossos talentos primeiro. Não, isso aqui não é para mim. Não, o que vão dizer? Ou, como a Gi falou, pensa só no monetário. E aí é o contrário. Primeiro você vive, primeiro você transborda o teu talento, primeiro você se diverte. E eu sempre recomendo, tem uma atividade profissional de segunda a sexta-feira, segunda a sábado, que está te remunerando? Ok, meu bem, tá tudo certo, segue o baile. Mas um momento da semana você vai ter que fazer algo com muito prazer, sem pensar no monetário. Porque é aí que o dinheiro vem, gente. É aí que a energia sexual ela transborda. E aí, Gi, para nós encerrar aqui os nossos últimos minutinhos, de fato, assim, como que você concluiria, assim, para ti hoje, Gi, véspera ali de um novo ciclo, a Gi faz aniversário dia 25 de março e eu dia 27, então saibam que a gente, tá ali grudadinha para virar o ciclo, e esse período que antecede para nós, ele é muito importante, inclusive naquilo que ela trouxe. Eu tomo a decisão, eu decido, agora é o momento de transição de carreira, agora eu vou dar o segundo passo na minha carreira, agora eu não quero mais esse relacionamento, a Gi namorou, teve um namorido por 13 anos, né, Gi? Que foi lá e mudou esse relacionamento, porque realmente saturou aquilo que para ela era sustentável e depois não virou mais. Mas assim, Gi, para encerrar, nesse teu olhar de maturidade, hoje, né? O que você, desse pilar que a gente está falando, né? Talento é a base de onde a gente já vem com a gente, a autoestima a gente desenvolve, consequentemente, pensem numa pirâmide, tá? Praticamente uma vulva. A gente está falando aqui na base que é o talento nasce com a gente, gurias, tá? Não é assim, agora eu vou lá comprar um talento. Não. Talento nasce, a gente vai desenvolvendo ele de uma forma melhor ou não. Depois a gente desenvolve a autoestima, a estima por nós mesmas, e aí, consequentemente, eu vivendo esses dois aqui, vem o prazer. Gi, pouquíssimas palavras, como que você resume essa tua base, assim? Como que você hoje enxerga agir desse novo ciclo que está chegando na próxima semana, olhando para os 3 pilares? Eu vejo, falando de mim, né, que eu tenho muito talento, graças a Deus eu tenho muito talento, e com todo esse talento que eu tenho, me gera muito prazer, e aí a minha autoestima floresce cada vez mais. E é isso que tem que ser com todas. Todas nós temos um talento que pode estar escondido, mas assim, viva esse talento, faz ele nascer para tu poder ter prazer e para tu saber que tu tens uma autoestima. E, gente, bem claro, tá? Foda-se o resto. E nós, em primeiro lugar na fila. Foda-se o resto. Nós é nós e deu. Ok? Eu amei participar, muito obrigada, muito obrigada. Amei, amo a Cris de paixão, minha maravilhosa. A mulher que me dá prazer. Ui! Tá vendo? Como prazer não tem a ver com cama, mas eu gosto muito de participar do tudo que ela me convida. A gente está sempre a par de várias coisas e nós mulheres, vamos levantar esse mundo. A gente tem essa capacidade, a gente tem que ter o prazer para isso e a gente tem que fazer isso florescer dentro da gente. Amei participar, muito obrigada. Uma ótima semana para todas essas maravilhosas, todas são lindas. Lindas, não se esqueçam de dormir perfumada, tomar banho quando acordar e colocar aquele perfume que exala. Um beijo grande no coração de vocês. Beijo, minha linda, obrigada. Simone, quer fazer as últimas palavras aí, considerações finais? Tá, sem microfone, teu. Gi, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer a cada uma que esteve aqui conosco também, né? Nossa primeira gravação aqui com a participação de uma convidada e com a participação de vocês. Vamos trazer mais vezes essa experiência que foi bem
rica para nós também, né, Cris? E a gente quer cada vez mais estar próximas de vocês que estão caminhando aí conosco, né? O nosso, como a Gi falou, a gente precisa, de certa forma, se ajudar também, porque a dor de uma é a dor da outra, o desafio de uma é o desafio da outra. E eu aprendi que quando a gente se une com pessoas que estão vibrando ali na mesma energia e que estão buscando as mesmas coisas que a gente vai se fortalecendo, né? E a Cris tem muito essa questão de trazer muito esses temas que são tabus na vida de uma mulher, e foi isso que me chamou muito a atenção na Cris, porque eu sempre fui uma mulher muito travada para muitas coisas na minha vida, e, de novo, né, eu só estou conseguindo fazer uma série de mudanças na minha vida depois que eu tomei consciência de que eu posso ser quem eu quero ser, né, que eu não preciso ficar agradando A ou B. E uma coisa, meninas, que me marcou muito nesses últimos tempos é que, assim, a gente vive num ambiente com muitas pessoas que são muito próximas da gente, principalmente os familiares, são as pessoas de quem a gente mais espera uma palavra de carinho, né, um conselho, algo positivo, e normalmente é o contrário, né? Normalmente é dessas pessoas que vem a crítica, que vem aquela palavra que você não estava esperando, e foi por isso que durante muitos anos eu não fiz muitas coisas que eu queria, porque quando eu tentava, eu dava um passinho, pum, vinha a crítica, eu travava. Eu tentava de novo, vinha a crítica, eu travava, porque eu queria que essas pessoas me reconhecessem. E eu só consegui começar a mudar quando eu entendi que eu não preciso da positivação delas para fazer as coisas que eu quero, para viver a vida nos meus termos. Então, hoje, quando eu recebo uma crítica, porque quando a gente se torna mãe, vem um monte de gente dando pitaco de como criar o filho, e pessoas que nem têm filhos, que nem são mães, né? É incrível, assim. Então, assim, agora, né, a gente vive nessa onda de digital, e aí você começa a gravar vídeo, e aí as pessoas que nunca gravaram vídeo na vida vêm e falam, nossa, mas você falou muito aquela palavra, nossa, mas você deveria falar diferente e tal. E hoje eu aprendi a dizer só uma coisa para essas pessoas. Eu só falo para elas, tá bem, e encerro o assunto. Eu não comento, eu não critico, eu não fico discutindo o assunto, porque, de fato, gente, não me interessa. Né? Eu estou fazendo o meu trabalho aqui, eu estou fazendo o que eu acredito, e eu aprendi a só dizer isso. E isso tem me dado uma paz enorme, porque daí tem me afetado cada vez menos. Né? Cada vez eu estou sentindo menos o impacto daquilo. E eu acho que isso é super importante, porque é assim que a gente se desenvolve. Exato, o autoconhecimento, exatamente isso. Então, para a gente encerrar aqui, né, eu quero agradecer por vocês que estiveram aqui conosco, e quero deixar aqui para quem está assistindo a gravação, que deixe aqui um comentário, vocês também que participaram, né, depois vão lá no vídeo do YouTube, coloquem aqui um comentário para a gente, para saber qual foi o principal insight, o principal chave que virou aí para vocês, e deixem também sugestões de conteúdos para a gente trazer por aqui, porque a gente gosta muito da participação de vocês, de saber aquilo que é importante para vocês também, que nos acompanham aqui. E a gente vai encerrar, então, o nosso episódio de hoje, agradecendo aqui a participação ao vivo das nossas donzelas. Um beijo, então, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, até o próximo episódio. Beijo, obrigada a todas.